A Doces do Imperador produz chocolates nobres e de alta qualidade que estão enobrecendo o paladar de muitas pessoas no Brasil. E para você encomendar, é só acessar o Instagram Doces do Imperador. Doces do Imperador, enobreça o seu paladar. Meu nome é Luiz Marins, líder do grupo Guerreiros Monarquistas, e sejam muito bem-vindos. Seguidores, mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela audiência, compartilhamento e interação, resultando assim em 798 inscritos, faltando apenas 202 inscritos para chegarmos a 1000. E chegando a 1000, este canal terá uma nova fase. E dentre dessas interações surgem várias sugestões. Vamos ler! Canal Ramo dos Tavares. Luiz, neste ano do bicentenário, queria que você fizesse um vídeo falando mais sobre a respeito da Guerra da Cisplatina. O que foi essa guerra? Como foi? E como aconteceu? A Guerra da Cisplatina, antiga província do Império do Brasil. E como o Brasil perdeu essa guerra? Já que essa província agora se tornou o Uruguai, a qual nos conhecemos atualmente, e que também foi um dos maiores motivos da abdicação de Dom Pedro I, e um tumor que cresceu muito e levou o Império do Brasil ao seu fim? Fale mais sobre essa história. Seu fim? Fale mais sobre essa história, quase esquecida do nosso país. E como seria o Brasil nos dias atuais? Se a gente ganhasse essa guerra, e como ficaria a popularidade de Dom Pedro I se ele insistido nessa guerra? E se ganhasse ela, como seria o Brasil hoje em dia? Conto com você. Ave Império do Brasil. Canal Ramo dos Tavares, eu agradeço pela excelente sugestão. Realmente, o assunto da Guerra da Cisplatina, a abdicação de Dom Pedro I e de como seria o Uruguai nos dias de hoje é um assunto muito extenso. Então, eu resolvi explicar em 2 vídeos. Vamos ver. Divididos em 2 vídeos. 1. A Guerra da Cisplatina e motivos da abdicação de Dom Pedro I. 2. Uruguai hoje. Agora vamos entender melhor a Guerra da Cisplatina e a abdicação de Dom Pedro I na seguinte produção. A abdicação de Dom Pedro I, por Pedro Eurico Rodrigues, mestrado em História, graduação em História. A abdicação de Dom Pedro I ocorreu em 7 de abril de 1831, sendo forçado a deixar o trono em favor de seu filho Dom Pedro II, então com 5 anos de idade. Tal fato ocorreu por conta de diversos fatores que demonstram uma instabilidade do império no contexto do período. Se em 1824, data da Constituição Imperial, Dom Pedro I tinha plenos poderes, os anos seguintes mostram que aos poucos seu poder foi diminuindo. Um dos principais fatores dessa desestabilização se deu por conta da guerra entre Brasil e Buenos Aires. As disputas se deram a partir de 1825, com uma rebelião regional que proclamou a separação do Brasil. A disputa ficou conhecida como Guerra da Cisplatina, em que o Império Brasileiro entrou em conflito com as Províncias Unidas do Rio da Prata. A Guerra da Cisplatina foi uma catástrofe, tanto para os militares brasileiros como financeiramente para o Império. Os brasileiros foram vencidos em 1827 e a paz só veio por meio da interferência inglesa que tinha interesses comerciais. A Inglaterra precisava refazer as transações comerciais que foram rompidas com o conflito. O Tratado de Paz findou o conflito em 1828 e o Brasil perdeu o território da província da Cisplatina, garantindo o surgimento do Uruguai como um país independente e a navegação livre no Rio da Prata. Mesmo com o alto do preço do território,
tanto o Brasil como a Inglaterra tinham interesses comerciais na navegação do rio. Um dos graves problemas da guerra foi o recrutamento forçado para brasileiros, que gerou muito descontentamento, e a contratação por parte do rei de tropas estrangeiras. Um dos graves problemas da guerra foi o recrutamento forçado para brasileiros, que gerou muito descontentamento, e a contratação por parte do rei de tropas estrangeiras. Estas pessoas pobres do continente europeu aceitavam a condição na esperança de tornarem-se proprietários de terras no Brasil, mas não tinham experiência militar que pudesse ser útil no conflito. Assim, os gastos militares pioraram a situação já problemática da economia nacional. As rendas que dependiam dos impostos sobre as importações eram insuficientes e, além disso, os preços dos produtos nacionais caíram, gerando pouco lucro. O Banco do Brasil, criado em 1808, passava por sérias dificuldades. O aumento do custo de vida nas cidades e a desvalorização da moeda brasileira, os réis, em relação à libra inglesa, foram fatores decisivos na crise que se instaurava no país à época. Mesmo as exportações sendo favorecidas, as importações de bens de consumo ficaram muito caras, não atendendo às demandas das novas camadas médias urbanas e das elites. Todos esses fatores levaram a descontentamento tanto de brasileiros como de portugueses. Entre as elites, a divisão era bem evidente. De um lado, os absolutistas, que defendiam a ordem e a propriedade privada, mas também o imperador e seus abusos contrários à legalidade, e de outros, os liberais, que, embora também defendessem a ordem e a propriedade privada, defendiam a liberdade constitucional. Inicialmente, muitos membros da elite nacional se colocaram ao lado de Dom Pedro I, especialmente porque passaram a ocupar cargos administrativos e receber títulos honoríficos. Mas com o passar do tempo, os brasileiros foram passando para os lados dos liberais, e os portugueses saíam em defesa do imperador. Entre a população urbana e o exército, o sentimento contrário aos portugueses era bastante comum. Assim, o exército foi se afastando do imperador, tendo em vista que a sua base era composta de pessoas pobres dos centros urbanos e as condições de trabalho não eram das melhores. O atraso no pagamento e a disciplina eram traços marcantes da atividade no exército. Em março de 1831, o imperador retorna de uma viagem a Minas Gerais, onde não foi bem recebido. Os portugueses decidem promover festejos em sua homenagem, demonstrando apoio. Os brasileiros então reagiram e os conflitos nas ruas duraram poucos dias. Em um deles, um evento conhecido como Noite das Garrafadas aconteceu. Brasileiros atacaram casas de portugueses, que responderam com garrafas e cacos de vidros. Iniciaram-se, assim, as manifestações contrárias ao imperador, com os comandantes aderindo à revolta. Com a situação cada vez mais insustentável, Dom Pedro I se viu obrigado a abdicar do trono em abril de 1831. Referência: Boris Fausto, História do Brasil, São Paulo, editora da Universidade de São Paulo, 2007. Arquivo infoescola.com.br. Fonte: www.infoescola.com. História: Abdicação de Dom Pedro I. Outro fator da abdicação foi o repúdio do povo ao romance, entre aspas, de Dom Pedro I e Domitila de Castro, deixando Dona Maria Leopoldina humilhada por vários anos. Por fim, um outro fator que também colaborou na abdicação foi a usurpação do trono português pelo seu irmão Dom Miguel ao dar um golpe em sua sobrinha Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I. O que acharam, seguidores? Lembrando que são apenas fatos históricos e sem julgamento de nada.
pois precisamos estar a par da nossa história, pois infelizmente durante décadas e décadas sempre foi contada de uma forma superficial e porcamente nas escolas. Tudo bem? Agora vamos ao aviso dos guerreiros? Lembrando a todos vocês que os panfletos GM e OMP para vocês trabalharem nas ruas já estão disponíveis em PDF logo abaixo do vídeo, certo? E um outro assunto. No próximo vídeo falaremos sobre a independência do Uruguai e como ele está hoje na atualidade sendo um país avançado em relação aos seus vizinhos. Combinado? Seguidores, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, confere o sininho de notificações, deem as suas opiniões, curtam e compartilhem. O canal Guerreiros Monarquistas agradece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Ave Império do Brasil!